Olá, turma. Hoje eu vou falar também um pouquinho sobre uma outra vantagem do React, que é o uso de props, tá? Que são propriedades que podem ser passadas de um componente para outro, facilitando muito o reuso do código de forma simples, tá ok? Então, às vezes a gente tem um código que no HTML puro a gente iria ficar repetindo ele várias vezes. Com o React a gente passa as propriedades de forma simples, e essas propriedades buscam um componente de forma dinâmica e evitam repetição de código, tá? Então, um exemplo claro que eu vou fazer aqui após a informations, vamos supor que a gente tivesse algumas divs aqui com algumas vantagens, né, desse móvel. Eu vou criar primeiramente aqui dentro do informations div com uma class name vantagens. Dentro dessa classe vantagens, a gente teria, por exemplo, aqui os itens, né? Então, poderia ter o vantagens item, e dentro de vantagens itens, eu teria o vantagem item img e o vantagens item txt, que é o texto. Aqui, pessoal, dentro de vantagens img, eu poderia ter um img crc, né? Buscando lá do img /icons /a.png, teria um alt aqui, ótima localização, e um title espaço de primeira, né? E aqui no texto eu poderia ter ótimo apartamento com estrutura de primeira, e aqui embaixo poderia ter o valor R$800. Então aqui eu teria um item, né, dentro de uma classe Py aqui. Vamos dar uma estilizadinha nisso aqui rápido. Vou abrir aqui uma class vantagens, que é a nossa div Py. Dentro dessa class vantagens eu vou colocar que ela é um display flex, um width de 100%, vou colocar para ela um flex direction row, um justify contain space around, flex wrap, vamos colocar wrap. E o nosso item, né, que serão os itens ali, vantagens item, vai ser width de 28%, por exemplo. Vamos colocar ela com margem de 15 pixels, top, bottom e 0 laterais. Um box shadow só para a gente ver, a div, né? 20 pixels, 999. E vamos colocar um text align center e um padding de 15 pixels. Como eu disse, eu prefiro o CSS em linha, então deixa eu colocar em linha aqui. Está em linha. Então tem a classe vantagens e a class vantagens item. Vamos ver aqui, atualizando. Então já está aqui, ó, meu ícone, né? E o texto e o preço, né? No HTML, comumente, a gente faria o seguinte: pegaríamos aqui o vantagem item e copiaríamos várias vezes esse código, né? Gerando um código muito extenso aqui, ó. Vou atualizar, repare aqui, ó. Vou jogar mais um aqui. Então aqui, ó, eu tenho um código bem extenso para fazer essa pequena estrutura aqui. Como que eu faria isso no React.js de forma inteligente, né, utilizando o componente? Então, eu estou trabalhando aqui no meu information, eu poderia ter aqui um outro componente, que seria o information item. O information item. Vou importar aqui React from React, né? Normalmente export default class information item extends react.component. Vamos dar o nosso render aqui, nosso return, beleza. O que eu faria aqui agora para resolver esse problema de um código muito extenso? Vamos copiar toda essa parte do código, que são os itens, né? Vou jogar ele aqui para dentro. Então tá aqui, ó, todo o meu item está aqui dentro. Aqui no meu information eu iria primeiramente importar esse novo
componente, esse novo componente que é o information item from information item. E aqui, ó, dentro de vantagens, eu já chamaria esse item aqui, ó, information item, tá? Vindo aqui no nosso localhost, repare, está funcionando normalmente, né? Não mudou nada, eu estou chamando apenas um componente. Agora, pessoal, aqui que entra o legal da história, né? Eu posso passar aqui as props, né, as propriedades, diretamente para o meu information item. Então, por exemplo, a primeira propriedade que eu tenho aqui é a imagem, né? Então, aqui dentro da imagem, eu poderia, por exemplo, colocar... Então, aqui, pessoal, eu poderia, por exemplo, passar aqui uma propriedade, image, passando aqui, por exemplo, o a.png, que é o primeiro ícone que a gente tem lá. Para organizar, se você preferir, você pode deixar em linha ou você pode dar um Enter assim também, ó. Funciona da mesma forma. Então, vou passar a primeira propriedade, a propriedade image. Aqui no meu information item, o que eu vou fazer? Como o image icon sempre vai repetir, eu posso deixar ele normalmente aqui, vou abrir os meus colchetes e aqui vou dar um maisinho this.props.image. Então repare aqui, estou recebendo a propriedade imagem que está sendo enviada desse outro componente aqui, ó, image, tá? Repare aqui, ó, se eu vier aqui agora, ele está funcionando normalmente. Da mesma forma, eu posso fazer, substituindo o out aqui, ó, por um this.props.out, title por um this.props.title, né? Ou o nome que você quiser dar. Aqui o texto eu posso substituir por um this.props.text e aqui eu posso substituir por um this.props.value, tá? Então aqui eu estou recebendo as propriedades com thisProps e aqui eu envio as propriedades. Então vamos mandar as propriedades aqui out, né? Excelente imóvel. Vou mandar a propriedade title. O title eu quero que seja venha nos conhecer. TXT aqui, apartamento com preço incrível. E o value, vou passar aqui o valor de R$600. Vou só colocar aqui o text, que eu tinha esquecido do E. Vou colocar aqui também text, para ficar melhor. Vindo aqui, repare aqui, ó, apartamento com preço incrível e R$600, que é o que a gente passou agora para propriedade. Colocando isso aqui em uma linha. Agora, se eu quisesse repetir esse mesmo item ali, bastaria eu copiar aqui, ó, mudo a minha propriedade imagem para B, posso mudar o meu out aqui, vamos colocar out, exemplo, né? O texto aqui, ó, esse é um novo texto e o value agora vai ser R$1.000. Vamos ver aqui. Aqui, ó, novo ícone, esse é um novo texto, R$1.000. Então repare como o código ficou muito mais enxuto aqui, né? Dessa forma. Aqui ainda tem uma outra forma que a gente pode fazer isso, que é criando constantes. Então posso criar aqui, por exemplo, a constante div1, ela é um objeto, né? Então vou copiar aqui, ó, o igual a gente substitui aqui por 2 pontos e no fim a gente põe a vírgula aqui, né? Para deixar o objeto com o nome e o valor dele, né? E aqui a gente coloca simplesmente 2 e o nome lá, ó, 3 pontos, né? E o nome da nossa constante div1. Vocês vão reparar aqui, ó, funciona da mesma forma. E o código assim parece ficar muito mais enxuto, né? Aqui da mesma forma, se eu tivesse colocado aqui, ó, div2, vamos criar div2 aqui, constante div2, local B. Aqui eu não vou nem mudar, só vou mudar o valor aqui. Atualizando, então da mesma forma funciona. Então, pessoal, vocês vejam que
utilizar propriedades daquele código gigantesco e monstruoso que a gente tinha, repare aqui, ó, utilizando componentes, eu mudo apenas o que tem que mudar, ó, que é basicamente o lema do React, né? Então, eu não preciso ficar repetindo toda hora essa div, essa div, essa div, nem aqui, ó, image, icons. Para todos vai ser esse o caminho, eu só preciso mudar o nome da imagem aqui mesmo. O valor, né? O BR aqui repete em todos, então não preciso ficar repetindo esse item. Então, essa é uma das principais funcionalidades do React, é a componentização do sistema, né? Então, utilizo componentes para não precisar ficar repetindo. E outra coisa, eu preciso alterar esse item, eu preciso acrescentar uma classe, eu acrescento uma nova classe aqui que já acrescenta para todo o meu sistema, tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro aí essa parte também de passagem de propriedades, né, entre componentes, que facilitam bastante, reduzem bastante o código e o tamanho dos códigos, tá bom? Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com/artigos. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula, assim você aprende de forma mais fácil. Estamos disponíveis para desktop, tablet ou smartphone. Inscreva-se agora mesmo!